Bom dia, bola de gude e macarrão, aqui é o Jornal Nacional Televisão. Hoje nós iremos fazer uma reportagem sobre a década de 20 e a Semana da Arte Moderna em 1922. Agora eu vou mostrar alguns pontos da década de 20. Agricultura e industrialização. O problema de inflação e financiamento do investimento que a União Soviética vivenciara ao longo da década de 1920 seria resolvido pela industrialização, financiada pela transferência do excedente da agricultura e do pequeno comércio, desviando o capital acumulado no comércio e na agricultura, que acabaria no consumo da pequena burguesia para o investimento industrial. Somente através de uma industrialização acelerada, efetuada pela acumulação socialista primitiva, se garantiria que a etapa primeira do socialismo, estágio pelo qual se encontrava a União Soviética, no desenvolvimento da superestrutura e infraestrutura na formação social da União Soviética, se desse de forma harmônica. A educação na década de 20. Até 1920, as instituições educacionais eram filantrópicas e caracterizadas pelo difícil acesso. Mas a partir de 1920 começou a ser mais democratizada e o ensino passou a ser fundamental. Agora eu vou chamar o especialista em História e Economia, Gustavo. Ok, deixa. A quebra na Bolsa de Nova York em 1929 atrapalhou o Brasil, pois os cafeiros não conseguiam mais exportar o café, já que o real estava com um preço muito elevado. E isso já vinha acontecendo, a crise, há alguns anos no Brasil, porque o governo tinha prometido comprar o excedente da produção de café. E então nós podemos dizer que o desenvolvimento do Brasil foi brecado por causa dos interesses dos cafeiros. Bom dia, nós estamos aqui com a historiadora Natália. Ela vai falar um pouco sobre o movimento operário em 1920 e o voto feminino naquela época. Bom dia. Bem, o movimento operário, na época de 1920, ainda era clássico. Ele viveu muito depois das antigas revoltas sociais. Já não lutava contra os abusos do trabalho, mas envolvia uma sobre-identificação com o aparentemente inevitável. Da desgraça do trabalho, passou para o falso orgulho do trabalhador, o qual redefiniu como direito humano a própria domesticação, sendo esse movimento muito importante para todos os trabalhadores, pois puderam adquirir vários direitos para estes. O voto feminino no Brasil foi uma organização em defesa do voto feminino que surgiu em 1922, quando foi fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino no Rio de Janeiro. Em 1928, o estado do Rio Grande do Norte passou a permitir o voto e a candidatura de mulheres. Anos mais tarde, em 1931, foi criada a Cruzada Feminista Brasileira, engrossando as reivindicações pela participação das mulheres no processo político nacional. Foi com isso que o governo estabeleceu o direito de todas as mulheres poderem votar, sendo acabado totalmente com aquele preconceito existente e tendo até elas podendo se candidatar como políticas nacionais. O tenentismo foi um movimento ideológico e revolucionário de jovens tenentes e capitães do exército, que, representando em parte os interesses do meio urbano e da classe média, desejavam o fim da corrupção e a construção de uma república forte, centralizadora e dotada de austeridade moral e voltada ao progresso industrial. Bom dia. Como todos sabem, hoje em São Paulo está acontecendo a Semana da Arte Moderna, uma semana inovadora, e a gente está aqui com uma convidada muito especial, Tarsila do Amaral. Bom dia, meu nome é Tarsila do Amaral e aqui tem uma obra minha chamada O Abapuru. Eu queria dizer que a Semana da Arte Moderna é uma semana em que nós queremos revolucionar a arte. Nós queremos abalar, digamos abalar entre aspas, nós vamos fazer o possível. Muito obrigado, essa foi uma entrevista com a Tarsila. Bom dia, nós agradecemos a todos pela audiência. Bom dia, agora você vai ficar com alguns tópicos e imagens sobre a Semana da Arte Moderna de 1922. Muito
Muito obrigado pela audiência.